aqui. Olá, nós somos do Centro de Estudos Fênix. Para quem não me conhece, eu sou a Alê, Marcelo aqui do lado, a Dani, a gente faz parte do Mesa Redonda e hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Luciana. Ela é terapeuta e hoje ela vai trazer umas coisas que nós vamos estar interagindo e conversando aqui sobre os narcisistas, e nós vamos fazer o link com a nossa outra mesa redonda, que a gente falou dos híbridos, e a gente viu muita semelhança deles com os reptilianos, então aqui a gente vai estar trocando uma ideia, interagindo e mostrando essa maneira de pensar, interagindo essa raça, né, com o que a gente tinha como humano, esses seres narcisistas. Então, vamos primeiro saber um pouquinho, falar oi com a Luciana e saber um pouquinho quem são os narcisistas. Oi, boa tarde, Alê, Dani, Marcela, muito obrigada pela oportunidade de eu poder participar, de eu poder trazer um pouco mais sobre esse assunto, né? Acerca do transtorno de personalidade narcisista. É um assunto sobre o qual a gente tem que falar cada vez mais, esclarecer, começar a tirar o véu que existe sobre tudo isso. Meu nome é Luciana Dinucci, né? Deixa eu me apresentar. Eu sou terapeuta, hipnóloga e analista corporal. Eu junto essas duas ferramentas para oferecer um autoconhecimento mais profundo para o cliente, para poder entender a melhor maneira de ajudá-lo. E hoje a minha especialidade é exatamente acolher os sobreviventes, aqueles que saem de relacionamentos abusivos, sejam com os narcisistas, sejam com outros tipos de pessoas portadoras de transtorno, enfim, que podem ser os transtornos de esquizoidia, enfim, o que quer que seja. Essa é a minha especialidade, até porque eu sou uma sobrevivente também. Eu passei por um relacionamento abusivo afetivo por muitos anos, convivi na minha própria família com pessoas com traços do transtorno. Então, eu conheço as marcas, as dores, e a minha vida toda foi uma busca para entender quem são essas pessoas, o que elas causam em nós, como a gente pode se proteger. Então, quem são os narcisistas? Eles são os portadores desse transtorno. O transtorno narcisista, ele está incluído no que a gente fala que é o cluster B, o quadro B, que consta no DSM-5, que é um manual de diagnóstico psiquiátrico. Nesse quadro B, a gente vai encontrar personalidade histriônica, borderline, narcisismo e psicopatia. São 4. Quaisquer convivências com qualquer um desses transtornos causa muitos problemas para quem está do lado. Por quê? Eles são manipuladores. O borderline, por exemplo, ele tem empatia, mas é uma empatia distorcida. Ela às vezes aparece, às vezes não. Já os histriônicos, os narcisistas, os psicopatas, eles não têm empatia. Eles olham para o seu semelhante como estão olhando para um objeto. Eles não conseguem sentir culpa, remorso, pedir desculpas, eles sempre acham que estão certos e as pessoas são objetos. Narcisistas e psicopatas, em especial, que é sobre esses dois. Por que sobre esses dois? Porque são os mais semelhantes. E, na verdade, esses 4 transtornos, eles se entrelaçam. Então, você pode ter um borderline com muitos traços narcisistas, você pode ter um narcisista com muitos traços psicopáticos. Inclusive, a tendência do DSM-5 daqui para frente é reunir os 4 transtornos num nome só, porque é difícil você ter uma linha divisória. Inclusive, é difícil diagnosticar essas pessoas. O diagnóstico mais fácil é do borderline, que por ter uma certa empatia, ainda que distorcida, ele aceita ir ao terapeuta, ele aceita buscar ajuda, então é mais fácil. Os outros não. Então, como é difícil você acabar separando, a tendência é que daqui a pouco a gente vai ter somente o transtorno antissocial englobando todas essas denominações. E o narcisista, em especial, ele é movido à necessidade de receber o que nós chamamos de suprimento narcísico. É um alimento emocional. Muitas pessoas se referem a eles como vampiros emocionais, porque eles precisam de nós, que somos empáticos, que temos empatia, para gerar respostas emocionais neles, para suprir o que é um buraco emocional que tem lá dentro.
Eu vou explicar como é que... Posso interromper um pouquinho? Claro, por favor. Vamos, já para fazer tirando uns links, né? Porque as pessoas, né, devem estar perguntando o que esse assunto do narcisismo tem a ver com a exopolítica, a exoconsciência, né? Com a espiritualidade, aí já fica mais fácil correlacionar. Então, a gente vai fazer esse link, porque a gente, escutando a Luciana falar, a gente fez muitas correlações, porque a gente falou dos híbridos, a gente veio falando da história da Mariana dos Greys, né, que eles eram seres também que não tinham empatia, e aí quando a gente depara com toda essa história riquíssima que a Luciana nos traz, que existem esses seres mesmo, os narcisistas, e que muitos são até psicopáticos dentro do narcisismo deles, né, a gente não, assim, não tem como a gente não fazer correlação com a exoconsciência, que seria o quê? Com esses seres híbridos que nós estamos tratando, que eles, uns são, pode ser reptilianos, só com uma vestimenta humana, né? Então, eles usam tipo um holograma, ou podem ser reptilianos encarnados em corpos humanos, ou humanos com essência reptiliana. E aí, o que acontece? Como no DNA deles, eles trazem toda isso, que é justamente essa parte de não ter empatia, deles serem totalmente desconectados com o meio, serem muito inteligentes e terem essa coisa de quererem ser sempre soberanos, terem sempre razão, quando precisar, manipuladores e aduladores. Então, a ideia que a gente trouxe a Luciana é justamente ela está falando do perfil de um humano, esse perfil narcisista, e a gente faz essa correlação com as outras raças reptilianas, para a gente identificando que, às vezes, uma pessoa que a gente simplesmente achava que era uma pessoa muito narcisista, na realidade, ela nem é pessoa, né? Ela nem é humana. Então, bora Exatamente. lá. Então, para a gente entender, eu fiz uma live, né, até que nós nos encontramos, que eu falava sobre seres sem alma, né? Para poder entender por que dá essa sensação em nós, da gente estar lidando com alguém que não tem alma, é que eu quero falar um pouquinho sobre essa formação do buraco emocional dentro do narcisista, de acordo com o que a nossa ciência aqui diz, tá? Porque hoje é o que a gente tem em mãos. Daqui a um tempo, tudo isso vai ser revisto e tem muita coisa para ser descoberta. E, na minha opinião, enquanto a gente não misturar a espiritualidade no meio, a conta não vai fechar. Você vai rodar, 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 rodar? Não, mas pera lá. Isso aqui não se explica. Sempre vai ficar uma ponta solta para você entender por que uma pessoa não consegue se conectar com o seu próximo. Como é que ela não consegue sentir amor? Narcisistas não conseguem sentir amor. Não tem que isso faça força, eles não têm noção do que seja isso. Então, segundo os estudos psiquiátricos, psicológicos, uma criança nasce provavelmente num lar em que há um pai ou uma mãe narcisista ou psicopata, ou os dois juntos. Existem também constatações de que podem crianças nascer num lar em que não há nem pai nem mãe narcisista e que ela seja. Ou seja, já evidencia uma característica genética também. Agora, se você voltar no tempo na família onde nasceu essa criança, que não tem pai ou mãe narcisista, e ele nasceu narcisista, você vai encontrar um avô, você vai encontrar na ancestralidade a ocorrência dessa maldade presente na família. É uma questão transgeracional. Ela não para. São séculos que o mesmo problema vem acontecendo. Então, essa criança nasce... Vamos pegar esse exemplo mais tradicional, né? Em que a criança nasce com um pai ou com uma mãe narcisista e esse pai ou essa mãe, ou os dois, não conseguem sentir amor por essa criança. Conseguem. Elas olham para a criança como um objeto, como uma xícara, como um pedaço de chocolate, qualquer coisa assim. Aí, essa criança, por um truque da nossa mente, da nossa psique, ela não consegue achar os pais ruins. Você imagina, quando a gente é um bebê, se nós não tivermos cuidados por muitos e muitos anos, a gente vai morrer, a gente não vai sobreviver. Né? Um bebê de 2 anos não vive sozinho. Então, para nem imaginar desta criança olhar para o pai e para a mãe e falar, vocês são ruins, então eu vou embora, não quero mais, não vou me ligar a vocês. A psique não deixa isso acontecer e faz com que a criança olhe para esses pais que não dão amor, que não dão carinho, que não dão cuidados e diga, eu sou ruim, por isso vocês não gostam de mim. Eu sou muito ruim. E é uma dor enorme, tão grande,
que esta criança tem duas possibilidades. A primeira é ela, para não sentir mais essa baixíssima autoestima, essa sensação dela ser um lixo, porque ela olha e fala, todas as crianças têm amor, eu não, eu sou um lixo, sou a última coisa do mundo. Ela rompe com a própria personalidade, ela abafa toda a capacidade de sentir amor, alegria, emoções positivas. E aí surge uma falsa personalidade grandiosa, que é o narcisista. A outra possibilidade é, mediante essa dor toda, essa criança fala assim, eu sou muito ruim, mas eu vou ser tão melhor que os meus pais vão me amar. Então vai ser uma criança que, quando crescer, vai tender a ser o salvador, a salvadora, vai querer cuidar de todos, ajudar todo mundo, buscar ver sempre o melhor de todo mundo. É o perfil do codependente. Ambos surgem do mesmo tipo de lar. Então, aqui no caso da opção pelo narcisismo, que a gente não sabe por quê, dentro de uma mesma família, filhos que passam pelos mesmos tipos de maus tratos, que não têm amor, um opta pelo caminho da maldade, o outro não. O outro se torna extremamente bondoso, quer salvar, quer ajudar. Não tem uma explicação. Este que foi para o caminho do narcisismo rompeu com a própria personalidade, criou uma personalidade falsa. Só que ela é inexistente. Essa personalidade vai se formar ao longo do tempo, conforme essa criança for convivendo com pessoas empáticas. Então, ele olha para uma pessoa e vê o empático, que esse empático costuma abraçar as pessoas que gosta quando encontra. Então, ele guarda dentro do repertório dele. Para eu ser aceito nesse mundo, para as pessoas acharem que eu sou normal e nunca mais falarem que eu sou uma porcaria, eu preciso abraçar. Então, ele incorpora, mas ele não tem vontade de abraçar, ele não tem essa conexão. Então, ele vai convivendo ao longo do tempo com uma série de pessoas e vai aprendendo a fazer essa personalidade. O que eles são? Robôs. Eles funcionam como robôs. E eles transmitem isso através do olhar. O olhar do transtornado antissocial, ele é vazio. Você olha e parece que não tem nada ali. Não que não tenha o globo ocular, não é, mas a sensação é de que não tem ninguém. É um olhar fundo. Uma sensação de frieza, sem emoção nenhuma. Então, quando a gente começa a ter essa percepção de que são robôs, a gente começa a pensar, robôs biológicos, talvez? E quem conviveu com eles sabe da sensação estranha que tem o tempo todo. É de como se você tivesse alguém ali que não é igual a você. Eles não conseguem, a gente consegue se conectar profundamente com eles. Mas, como nós não somos ensinados que esse tipo de pessoa existe, a tendência de nós empáticos é falar assim, não, tadinho, ele sofreu muito na infância, então por isso que ele é frio assim. E o empático, normalmente o empático que se relaciona com o narcisista é exatamente o codependente, que os dois vêm do mesmo lar de origem. Então, são duas faces de uma mesma moeda. Então, aquele codependente fica sempre buscando encontrar uma explicação. Não, tadinho, ele tem problemas, mas as pessoas são pessoas que não conseguem se conectar emocionalmente. E são robôs biológicos. Luciana, na minha opinião... Oi, pois não. Fazendo um gancho aí. Só um aviso, a Luciana tem hora que está ficando meio esverdeada, meio amarelinha, mas a câmera dela, ela não é uma reptiliana, luz, viu? Não sou reptiliana, gente. É porque a luz, que eu estou usando luz natural. Eu até falei com o Marcelo e com a Alê, teve uma obra aqui perto da minha casa, então tá uma poeira tão grande aqui, é o lugar onde eu vou ter menos poeira. E o que acontece? Essa poeira está me fazendo espirrar muito, então aqui eu não... Tem até um lencinho aqui se precisar, mas eu vou estar espirrando menos, peço desculpas. Não sou reptiliana, tá, gente? Não vai nem narcisista, né? Não sou. Conheço muitos, mas não sou. Pegando, então, voltando aqui ao tema, né? A gente dá uma aula chamada A Origem, onde a gente fala aí que os humanos aqui da Terra, né, chegou um determinado período que a gente passou por uma manipulação genética, não só uma, várias, mas a mais recente seria que deu origem ao Homo sapiens sapiens, seria a partir de seres que vieram dessa linhagem reptiliana. Tanto é que a própria psicologia fala que o nosso cérebro é reptiliano, ou parte do nosso cérebro. Né? Talvez isso... Dividido em 3 partes, né? Sim, o reptiliano, o límbico e o neocórtex. Então, uma parte do nosso cérebro é reptiliana. Talvez esse nome advenha dessa origem. Né?
Aí, pegando tudo isso que você está falando, a gente pode começar a fazer algumas amarrações. Por exemplo, a raça reptiliana, até onde a gente conhece, ela é fria, calculista, e é uma raça como um reptiliano que coloca ovos, né? Então, eles têm muito filhos. Talvez a frieza em relação, né, à prole seja também em função de serem seres reptilianos, que não têm, como tem uma quantidade de filhos muito grande a cada vez que tem, né, que fazem, né, a concepção e a posta de ovos. Mesmo na carne humana. Mesmo na carne humana, talvez ainda tragam essa sensação, né? Ainda que desapego, né? Ainda que inconsciente, por terem vários filhos ao mesmo tempo, não tenham esse apego, né? Uhum. Por outro lado, né? Isso seria a versão mais assim para a linha narcisista. Do outro lado, pegando o sobrevivente, né? Que é aquela figura que sofre as consequências né? do ser narcisista. O que a gente pode falar a respeito em relação, assim, como que ele se coloca? Porque muito desses que são sobreviventes, né, embora venham dessa linhagem, dessa mesma linhagem, que tem uma parte reptiliana, mas que você não vê toda essa frieza, tem uma certa empatia. Será que a gente poderia dizer que a centelha divina nesses codependentes, nesses seres que são sugados aí por esses reptilianos, fala mais alto, essa ligação divina, né? Esse eu interior desses codependentes é uma forma de mostrar ou deles estarem naquela família que eles necessitam, esses narcisistas necessitam olhar para si mesmos e tentar fazer esse link espiritual. Vamos lá, Marcelo. Só uma primeira colocação que eu quero fazer é que a gente vê numa mesma família isso, né? Um que se torna malvado, o outro não. Para mim, aí aparece claramente a figura do gene da maldade. Alguns filhos vão desenvolver, outros não. Então, a gente tem sim, eu acredito, desde lá do início, né, os primórdios da nossa civilização, esse cruzamento de raças e que vem caminhando até hoje. É o gene da maldade. Tá sem som, não estou ouvindo vocês. Ah, tá. Então, isso já vem caminhando. E a gente vê claramente nas famílias. E assim, qual é a explicação, gente? Então, isso ainda não é comprovado pela ciência hoje, mas alguns já começam a falar, existe sim uma carga genética. Então, vamos passar para a gente assim, prosseguir com o raciocínio. Tá? Sendo um ser reptiliano, ou que tem um gene reptiliano, qual o papel do codependente nessa história? Esse codependente, ele vai servir para ser o elo de equilíbrio nesse sistema doente, porque é onde serão projetadas todas as dores desses seres reptilianos, porque eles carregam em si o incômodo de serem quem são. Eles não estão confortáveis. Esses que nós lidamos aqui na Terra, eles não estão confortáveis de serem quem são. A nossa alegria os irrita. Eles têm inveja patológica de tudo. E eles escolhem pessoas para serem suas vítimas que têm muito a oferecer. Todo mundo fala, nossa, a pessoa que entra num relacionamento abusivo com uma pessoa dessa é fraca. Não é, não. Ela tem muita coisa a oferecer. Ela tem alegria, ela tem sucesso, ela tem beleza, ela tem juventude, ela tem dinheiro, tanto faz. Mas a pessoa pode nem ter o dinheiro, não é só isso que eles buscam. Mas seus amigos, se é uma pessoa que tem amigos, eles têm inveja. Então, o codependente, ele vai ser este elo de equilíbrio, onde essas pessoas vão projetar sobre ele todo este lixo que elas carregam. Porque elas não podem entrar em contato com a dor. Lembra que eu falei que tudo que Gente, está um barulho aqui fora, tá muito alto? É uma criança passando aqui. Tudo que esse sobrevivente... Perdão, tudo que esse codependente tem de bom, essas pessoas querem tirar e querem projetar nele toda a maldade, porque elas não podem entrar em contato com essa maldade.
tudo que um narcisista mais detesta na vida é ter que olhar para dentro de si, eles não se autorregulam, tá? Então, o reptiliano não traz esse desconforto todo, mas nós estamos aqui nesse meio da matéria, a gente está com o gene humano também, tá? Então, a gente vai ter essa manifestação. Agora, existem os narcisistas mais perversos e existem os psicopatas. Narcisistas e psicopatas, eu brinco assim que a diferença entre eles é que o psicopata tem certeza que ele é Deus. O narcisista, ele tem dúvidas. Por isso é que ele precisa receber elogios nossos, ele precisa de suprimento narcísico. Um ser reptiliano que seja puro lidando com isso, ele não vai apresentar esse desconforto. Ele é aquilo lá, né? Ele tá confortável no papel dele. Agora, acredito que a gente tendo essa mistura junto com o gene humano, a gente vai trazer também a formação dessas necessidades emocionais, né? Dessa estrutura da nossa psique. É uma coisa... Ai, desculpa, Lu. Uma coisa que você está falando, a gente faz uns links aqui, né, como você vai falando, que realmente os reptilianos, o interesse deles aqui na nossa humanidade, entre os humanos, o que é? É o nosso genoma. Por quê? Eles ficaram mal quando foi dado o nosso DNA com 12 hélices, e a gente tem a centelha divina, a gente tem essa comunicação com a fonte, e eles não sabem o que é isso. Então, houve uma busca justamente pela hibridização, pelos cruzamentos, para eles conseguirem terem mais DNAs na alça deles, e para eles conseguir estar encampando isso, porque na realidade as 12 hélices que nós temos, ela permite a gente encampar todas as outras raças que fazem parte, a gente tem um pouquinho de cada raça do universo, e os reptilianos, assim, a gente tem os reptilianos dentro da gente, só que os reptilianos, eles não sabem o que é isso, e eles queriam experimentar, por isso que vem essa coisa, que muitas pessoas foram abduzidas e tem esses experimentos, e toda a civilização que eles fazem, justamente para estar experimentando talvez isso, talvez por isso que eles procuram esse equilíbrio e até saber o que é, só que daquele lado que de um lado eles estão atacando, né, a pessoa porque ela é diferente, mas eles sabem que aquilo dá poder para aquela pessoa, então que seriam nós os humanos. Então, como nós temos teoricamente, se a gente ativar as 12 hélices do DNA e a gente conseguir fazer o nosso processo ascensional, nós seremos uma raça muito mais evoluída que os reptilianos, porque nós temos portais dentro do nosso ser que fazem com que a gente consiga estar se ligando à nossa multidimensionalidade, que não é o caso da raça reptiliana, né? Fala, Dan. Então, fazendo o link, por exemplo, também, né, que inclusive a gente achou o máximo quando a gente escutou você a primeira vez, que era justamente fazer essa linkagem, né, do quão perverso chega com certas agendas, né? Então, assim, as pessoas não conseguem conceber, porque geralmente nós temos compaixão, por mais que a gente faça coisas erradas, a maioria não consegue conceber essas questões que a gente vive falando das agendas, e o quão pesado e não consegue entender isso. Só que sabendo que existe em né, nossa convivência, esses psicopatas que a gente vê, pais que matam crianças, filhos, essas coisas aí que a gente vê que é bem isso, né, aquela psicopatia, aquelas coisas, os abusos que acontecem, né, tudo. E daí a gente faz essa linkagem de ver, e a ideia é mostrar para as pessoas existe muita maldade, né? Principalmente o que acontece. Como a gente estuda muito e traz muito essas coisas das agendas, de todo o processo da Matrix daqui, né? Esse controle que existe, eles procuram justamente esses que a gente pode ser híbridos, alguns e tal, ou esses psicopatas narcisistas, para compor, né, toda a armação que eles fazem. Isso através de estudos que a gente faz, depoimentos, por exemplo, tem aquela questão de dizem, né, de acordo com estudos, depoimentos e até mesmo oficiais que vêm delatar as coisas e tudo, que realmente, né, por exemplo, a família real, eles fazem como eles se interagem entre eles, assim, linhagem,
né? Eles usam de linhagens, eles não misturam as linhagens, então, assim, principalmente as realezas, né? Então, aí a gente faz esse link realmente, né, com a questão dos reptilianos aí, né? Por que que eles fazem isso? E como que é o comando aqui da Terra? É uma coisa boa? E outra coisa que também me vem é isso que eles trazem, que o ser humano é o vírus do planeta, que o ser humano é que traz né, problema para o planeta, sendo que eu acredito que isso faz parte também, porque o narcisista ele faz isso com o codependente, com as pessoas que têm luz. Eles tentam baixar a luz deles. E agendas fazem isso com o ser humano. O ser humano é isso, é pecador. Até as religiões, né, colocam isso. Nós somos os pecadores, a gente veio aqui para sofrer, a gente tem que pagar tudo. Então, assim, tudo isso faz parte dessa agenda. Então, por isso que a gente quis trazer você aqui para a gente bater essa bola e a gente entender que, gente, tem muita maldade. A gente precisa olhar para essa maldade para que a gente possa entender o nosso papel. Opa, e o que eu tô? Será que eu estou dizendo amém a tudo isso? Ou será que eu vou me empoderar como, né? Me empoderar, ajudar as pessoas a se empoderar, fazer a cura dela, entender o processo e fazer melhor, né? Então, o nosso objetivo é esse aqui, né? Inclusive, Dani, em relação a essa questão das agendas, né, e de como esses seres agem, o procedimento, os narcisistas têm dentro de si um manual de funcionamento instalado. Eles não precisam estudar, se preparar para aprender a fazer maldade. Isso é natural. Eles sabem, eles têm uma percepção de predador. Eles olham para a pessoa, eles sabem o melhor ponto para tocar, para fazer ela se sentir mal. Eles percebem quem é o codependente. É uma percepção que não é humana, né? Quem conviveu com eles tem claramente essa sensação. Tá? Então, é algo além do normal. Então, esse manual de funcionamento está instalado neles. Como é que é isso, gente? Tem criança de 3, 4, 5 anos que é má, que é cruel, que é perversa. Às vezes, um narcisista não é uma pessoa culta, estudada, nunca ouviu falar de um mestre de psicologia, e ele dá show nisso. O narcisista sabe como instalar uma programação mental na vítima de forma brilhante, sem erro. Impressionante isso. Como é que pode? Então, isso já traz para mim mais uma evidência de que não é um ser humano como nós, não é possível. Ele opta pelo mal, ele tem o mal instalado dentro dele, ele age de uma maneira super eficaz, sempre se dá bem no final. Eu estava comentando aqui, eu ouvi um vídeo, né, de uma moça que é sobrevivente, ela falando da sensação de impotência de um sobrevivente de relacionamento com o narcisista, porque eles sempre se dão bem no final. Eles continuam sempre caminhando com outras vítimas mais para frente e mantendo o seu patrimônio e costumam estar muito bem de saúde, inclusive, né? Mães narcisistas duram muito tempo, elas têm muita saúde. Eu ouvi uma terapeuta falar outro dia que isso acontece porque elas não têm nóia na cabeça, né? Que o que faz a gente adoecer, essas pirações que a gente carrega, né? Culpa, tristeza, remorso, meu Deus, eles não têm isso não, para eles está tudo bem. A doença começa no mental mesmo, né? Exatamente, é isso. E aí, o sobrevivente fica falando, quer dizer que eu me ferrei, eu perdi meu patrimônio, eu estou aqui doente, eu estou com a minha vida emocional destroçada e eu vejo este ser completamente impune. E as pessoas gostam dele. O que é isso, gente? A conta não fecha, quer dizer, você vai só pela ciência, não vamos chegar a uma resposta com todas as pontas amarradas. Então, o que a Dani fala da agenda é isso, eles já têm um mecanismo implantado para fazer isto rodar no nível micro. Tá? Exatamente, quem convive com eles é sempre a porcaria, é sempre o culpado, é sempre o lixo. E o objetivo deles, isso eu digo em relação ao que eu vivi, tá? Como sobrevivente, é fazer com que a gente perca a nossa fé. Fé em Deus, fé num ser superior, dê o nome que você quiser. E fazer você perder a sua vontade de viver. Como é que isso vai acontecendo? Porque eles são pessoas infelizes, porque você não tem amor, não tem alegria, não tem nenhuma emoção positiva, certo? Aí o que acontece? O que sobra para sentir? Gente, entrou um barulho de fundo, tá muito alto? Vocês querem que eu feche a janela? Não, tá tudo bem? Desculpa, é que tem essa obra aqui do lado e tá essa confusão, me perdoe, que veio para cá hoje. E aí, eles são pessoas tóxicas negativas. Eles sentem vazio,
angústia, tristeza o tempo todo. E aí eles veem aquele codependente do lado, sorrindo, contente. Isso irrita esses narcisistas. Aí eles vão querer levar esse codependente a sentir a mesma coisa que eles. Então, eles vão olhar aquele codependente feliz e vão começar a desvalorizar, vão começar a falar coisas ruins, para que ele vá ao mesmo degrau emocional. Isso equivale a você tirar uma pessoa de uma frequência maior, mais elevada, e jogar na inferior. Então, imagina você passar por isso anos seguidos. Você vai sair de lá na mesma frequência que esse narcisista. Legal você falar. Ai, desculpa, Lu. Mas é legal você falar dessa coisa da frequência, porque a gente tem como, né, nos estudos, que os reptilianos, eles se alimentam da baixa vibração, da baixa frequência. Essa energia é o que sustenta eles. Então, o que eles mais querem? Que as pessoas à sua volta estejam vibrando baixo para estar servindo de alimento, né? Exatamente. E aí você sai no mesmo estado vibratório de frequência deles. E eles estão realizados. Porque eles sabem que para você sair desse buraco onde eles te enfiaram é muito complicado. Por quê? Porque nós temos uma formatação cerebral nos limitando, né? Demora para a sua plasticidade neural permitir que você volte a sorrir, que você volte a sentir confiança em si. Você tem um mecanismo de vício nos seus próprios hormônios rodando. A gente sai de um relacionamento abusivo com um vício tão perverso quanto um vício em álcool ou em droga. É a mesma coisa. Quando você deixa aquela pessoa abusadora, você entra em síndrome de abstinência. Vem um pensamento obsessivo, você começa a achar que aquela pessoa não é tão ruim, você quer falar com ela, você sabe que ela é ruim, mas você quer voltar, você quer entrar em contato. Aí dá tremedeira, sudorese, taquicardia, insônia, ansiedade. Então, imagina, a gente sai e começa a sentir isso e fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Esse é o resultado dessa destruição e, principalmente, dessa frequência em que eles nos enfiaram. Eu vivi isso, que eu lembro dessa sorte que eu tinha no meu trabalho, da sorte que eu tinha nos meus estudos, que sumiu, e eu não entendia. As coisas nunca mais deram certo para mim como davam antes. As portas se abriam para mim. Isso acabou. E, olha, eu fui em busca de tudo que era explicação. Desde psicólogo até centro espírita, nada fez isso resolver. Agora eu entendo. Conforme eu fui convivendo com esse narcisista dentro dessa teia de manipulação, eu fui caindo para o mesmo nível onde ele estava. Eu acho que esse é o objetivo desses seres. Levar a gente para esse lugar e levar pedaços nossos. Que essa foi uma outra sensação que eu senti e que eu recebo muitas informações sobre isso em atendimentos. Alguma coisa tem um vazio dentro de mim. Eu não sou mais quem eu era, eu não sei mais quem eu sou. Existe o esfacelamento da personalidade do nível psicológico, sim, isso é um processo que eles fazem, mas vai além, porque muitas vezes só o processo da recuperação terapêutica não é suficiente para essa pessoa se reconstruir. Ela precisa de uma ajuda espiritual, ela precisa de uma ajuda energética. Então, eu relato, né, acerca dessa pessoa com quem eu convivi, que eu vi a minha prosperidade indo para ele. Tudo aquilo que eu tinha, ele começou a ter, e ele não tinha, por tantos e tantos anos na vida, alcançado as coisas de uma maneira tão fácil, tão eficaz. E eu fui caindo, falei, meu Deus, o que é isso? E a gente ouve muitos relatos assim. Não precisa ser só na prosperidade financeira, pode ser na sua saúde. Sugadores energéticos, né? Exatamente. E aí, para reconstruir, primeiro que você tem que ter consciência de tudo isso. Esse é o ponto mais delicado, porque essa agenda que a Dani falou quer tudo, menos que a gente esteja aqui falando sobre essas coisas. E por séculos, isto não foi nem sequer entendido. Narcisistas existem lá na Bíblia. O apóstolo Paulo fala sobre eles. Inclusive, o apóstolo Paulo, a gente pode até olhar que talvez ele fosse, sim, um narcisista ou até um psicopata, porque ele matava os cristãos. Depois que ele encontra Jesus, ele passa a agir de uma maneira diferente. E ele fala sobre isso. Eles estão há séculos agindo aqui no planeta e ninguém falou sobre isso. O narcisismo começa a ser estudado no final da década de 90, a psicopatia começa um pouco antes, na década de 50. Ninguém sabia quem eram essas pessoas, quem eram esses seres. Então, esse desconhecimento é muito grande. Hoje a gente começa a falar, graças à internet, graças
E eu atribuo esse momento em que a luz começa a ser colocada sobre essas pessoas exatamente pela transição planetária. Ou para os cristãos, como eles dizem, o arrebatamento, chegou o momento da gente colocar luz sobre esses seres, da gente começar a ter conhecimento, começar a se proteger, e eles vão ter que entender que esse domínio não vai continuar igual. A briga vai ser maior, porque eles não vão soltar o osso, né? Luciana, normalmente a gente identifica o narcisista ou aquilo que o narcisista trouxe de consequências depois que a gente já está afetado por eles, né? Assim, vamos supor que exista ainda uma pessoa dentro de um relacionamento que ainda não tenha tido essa percepção, né? O que a gente já pode dar como alerta para essas pessoas, né, em seus relacionamentos? Porque a gente está vendo que na transição planetária a gente ouve muito falar assim, aqueles relacionamentos que não eram para dar certo vão começar a se dissolver agora, né? A gente vai começar a sair de relacionamentos tóxicos e vamos começar a ter os relacionamentos que efetivamente vão fazer com que a gente cresça, tanto como pessoa, como em relacionamento, né? Indo a dois. Então, aquelas pessoas que ainda têm essa dificuldade de percepção, que não se deram conta que fazem parte de um relacionamento tóxico, mas que já estão entrando em depressão, que já estão com síndrome do pânico, que estão com ansiedade generalizada, né? Já é um alerta, né? O que mais essas pessoas podem começar a identificar no relacionamento tóxico para que elas possam efetivamente tomar uma decisão de falar assim, olha, a partir de agora eu não sou mais um codependente, eu tenho que construir o meu caminho por mim mesmo, preciso ter a minha liberdade e vou buscar algum terapeuta que me ajude nessa questão. Uhum. Primeiro esclarecimento, a gente não deixa de ser codependente, porque a dependência emocional é um transtorno também. A codependência ela é uma variação, que a gente tem mais a tendência do servir, a busca de ser o salvador. Então, a gente vence tendo autoconhecimento, sabendo quem a gente é, porque a gente aí não vai ficar à mercê desse transtorno, que quando a gente encontra alguém, porque nós temos vício em pessoas, né, formado lá no nosso lar de infância. Então, quando a gente encontra isso e sente a dor, sente a motivação de entrar naquele caminho de buscar validação, a gente fala, pode parar, não, eu em primeiro lugar, meus planos, eu sei que eu sou assim. É a mesma coisa de um viciado em álcool ou em droga, a gente não vai jogar essa pessoa que se recuperou do vício para uma festa cheia de cocaína ou cheia de álcool à vontade, a menos que ela esteja bastante consciente, mas ela sabe que se ela botar a primeira gota de álcool na boca, o problema pode aparecer de novo. Então, eu sou codependente também, a gente tem que ter essa consciência de que quem vai nos ajudar somos nós mesmos através do conhecimento do transtorno. Agora, quem está dentro de um relacionamento abusivo, como perceber? É um relacionamento onde não há busca de solução, de resolução. Não há. Existe sempre desarmonia, caos, confusão. Transtornados antissociais não querem resolução, não querem solução. Então, há briga, há uma discordância entre o casal e aquilo, os dois não sentem e falam, como é que a gente vai poder melhorar isso? É bom para nós? Não. Quando vem o antissocial buscando alguma coisa, ele já vem atacando, ele já vem gritando, ele já impõe por medo. Então, não há busca de solução. Por isso é que são as famílias disfuncionais que a gente diz, né? Não querem colocar o funcionamento saudável, não. Por quê? Pessoas antissociais precisam ter confusão, bagunça, desarmonia, porque isso é adrenalina para essas pessoas. Elas não entram em contato com o vazio que tem dentro delas. Então, não adianta, jamais terá paz dentro dessa história. É um relacionamento onde você escuta, por exemplo, cala a boca, tudo que você fala é horrível. Você existe dentro desse relacionamento? Existe o seu papel claro e considerado, respeitado, seja você como marido, seja como esposa? Claro, pode haver uma discussão entre os dois. Agora, você é respeitado na sua individualidade, na sua existência, ou você sempre é desconsiderado? Você vive buscando uma maneira de agradar essa pessoa para ela não explodir em gritos
em reclamações, em humilhações, isso são sinais claros de um relacionamento abusivo. E existe o abuso psicológico e o abuso físico. Quando chega no físico, aí é claro de a gente enxergar, né? São surras, são tapas, são socos, é muito claro. Agora, no aspecto psicológico, observe tudo isso. E se você é uma pessoa que tem bordas emocionais, se alguém começa a vir te humilhando, a vir te exigindo que você não tem vontade de entregar emocionalmente, se você consegue dizer, não, não quero, não vou. Porque se você não tem bordas emocionais para botar o limite no outro, esse relacionamento abusivo vai prosperar. Então, veja em relação a si mesmo. Como o Marcelo descreveu, você está com uma síndrome do pânico, uma depressão. Você notou que ao longo do tempo houveram essas invasões ao seu mundo íntimo, nessa falta de respeito a quem você é, e você não conseguiu dizer chega. E uma coisa que a gente tem que entender é que um relacionamento tóxico, ele é um vício. Muitas vezes a gente tem até a sensação de que isso aqui não está bom. Eu sou infeliz, mas eu não consigo sair. Eu quero voltar. Nós temos um vício físico que, infelizmente, não é divulgada essa informação. E o que acontece? Quem está num relacionamento tóxico é julgado. Tá vendo? Ela gosta de apanhar. Ela não vai embora. Sabe? Ela voltou, voltou, ela gosta disso, gente. Então, a gente tem que ter isso em mente. Você nota esse comportamento em você mesmo? Que você está com uma pessoa negativa, uma pessoa destrutiva, e ainda assim, você tem vontade de ficar? Você acha que é melhor ficar do que ficar sozinho? Isso é uma outra sensação muito comum ao dependente emocional. Pelo menos eu tenho alguém, não estou sozinho. Dá uma olhada no seu lar de infância. Como foi a sua criação em casa? Seus pais já praticavam entre si abusos emocionais? Praticavam com você? Porque se isso aconteceu, todas essas situações ruins vividas na infância são gravadas no seu subconsciente e é para onde ele vai te levar quando você crescer na sua vida adulta. Você não vai para nenhum lugar, nem para situação nenhuma, porque o seu subconsciente não tenha gravado algo semelhante. Então, no lar de origem existem respostas também. É uma criança interior ferida, né? Isso aí, é isso mesmo, Alê. O que a gente percebe é que, assim, é um assunto muito rico, né? A gente percebe quanto isso está empolgante, né? A gente tem uma limitação de horário, então é lógico que vamos continuar, né? Tá ótimo. E então, para vocês que sentiram, ressoaram com esses problemas, não está conseguindo entender ou sair dele sozinho, a Luciana é uma fofa, é super gracinha. Aqui nos prédios a gente vai deixar os contatos dela, tá? Ela é uma ótima terapeuta e vai ajudar quem estiver precisando, né? Ter uma luz no fim do túnel, né? A gente tem que aprender primeiro, conhecer o mundo que a gente vive, se conhecer para estar galgando, né, os nossos degraus, saber onde que a gente está pisando e com quem a gente está, né, pisando nesse chão. É por isso que a Fênix também traz, né, nos seus cursos internos, essa questão do autoconhecimento, da elevação vibracional, justamente para a gente estar tentando não só sair dessa questão do narcisistas, mas estar conhecendo esse universo que está em torno de nós, né? E a gente sabendo, né, de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, a gente tem uma melhor percepção como pessoa, como indivíduo, né, das nossas vontades, dos nossos desejos, para que a gente não fique sempre sendo o codependente, ou seja, o escravo de todo esse sistema da Matrix que nós estamos envolvidos hoje, né? Então, o que a gente quer levar sempre para vocês é justamente essa necessidade de nós sermos mestres de si mesmos, né? Não é porque antes eu fui dependente ou codependente ali atrás que eu não posso deixar de ser e não posso galgar degraus para uma vida melhor, para uma vida de independência, tanto emocional quanto financeira, quanto espiritual, né? É tudo uma questão de você co-criar o teu futuro da melhor maneira, né? É para isso que a gente está aqui, para ajudar vocês.
Eu vou voltar só um pouquinho, fazer um comentário rapidinho sobre essa questão codependente, né? Que justamente a gente está, todo mundo nesse processo, né? Todos nós estamos nesse processo de deixar das crenças antigas, quebrar os paradigmas, sair da caixinha, né? Inclusive essa questão de que tem muita gente, por o codependente ter essa empatia e ter essa ligação, né, codependente também, mas pensar no outro também, de, poxa vida, não é tão mal assim, não é tão ruim assim, eu quero ajudar. Tem muito disso no codependente, de sentir um amor incondicional mesmo assim, apanha, e daí, na hora, sim, mas depois, não foi tão ruim assim, né? E aquela história de que é meu karma, que embutiram na nossa, né, na crença. É meu karma, senão eu vou voltar, então é melhor eu morrer com ele aqui, porque daí, entendeu? Ou com ela, né? Porque é justamente essas crenças, a gente está trazendo toda essa nova situação, novos estudos e tudo mais, para que a gente saia das crenças antigas, né? E veja que a gente não precisa ficar passar por isso, mesmo porque se a pessoa realmente for psicopata e narcisista, não tem muito o que fazer nesse momento agora de transição. Talvez um dia lá no outro orbe, sei lá, mas aqui nesse momento a gente não tem muito o que fazer com essas pessoas, a gente está nesse período de transição mesmo, né? Então aqui, eu estou deixando de atingir meu potencial, de me empoderar, de atingir minha maestria, de frequenciar maior por uma pessoa que não vale a pena, e daí eu vou poder estar ajudando muito mais gente frequenciando do que passando por essa situação achando que eu vou salvar aquela pessoa. Tem muitos que pensam isso, e daí fica preso nessa frequência e nessa situação toda, né? Então é interessante, a gente sempre pede, a gente sempre traz isso, né? De estar lembrando das crenças que a gente carrega, né? E das dores que a gente carrega, e tudo mais. É isso mesmo, Dani. Só uma coisa que você falou do karma, né? Eu já escutei muito isso assim, é sua missão. Você tem que cuidar. Sua missão. Imagina, né? Missão que vai me matar, gente. Não existe missão assim, né? Você não sai do lugar, né? Exatamente. A gente não evolui. É isso mesmo. Bom, gente, então agradecer assim profundamente o tempinho. Vamos estar gravando, gente. A gente já vai pegar e estar gravando o próximo, tá? A Lu não vai embora, ela nem vai levantar da cadeira. Tá bom? Um beijo para vocês. Gente. Obrigada. Gratidão. Tchau, obrigada, gente. até a próxima. Tchau, tchau. Gratidão.